Então, falei sobre vocês, né, sobre o medo. Então, o medo você vai começando a colocar a sua mão, você filmando, você falando, você pode fazer vídeos e com esses vídeos você pode fazer uma funcionalidade do Reels que tem você gravar a sua voz, que é uma forma também que eles divulgam bastante. O Reels gosta muito de você utilizar todas as funcionalidades dele. É muito bom porque ele acaba te divulgando mais. Quem mais utiliza as funcionalidades deles, ele te divulga mais. E você pode virar pra mim e falar assim: Giovana, eu não tenho ideia, eu não sei o que fazer. Gente, hoje o que você tem que fazer, isso não é cópia, isso você não vai, pelo amor de Deus, você não vai printar, você não vai copiar 100% do que a pessoa tá fazendo. Uma dica que eu dou pra vocês, vê um Reels que tá em alta, porque sim, a gente precisa utilizar o Reels mesmo quando você tá falando, quando você tá fazendo alguma, como a minha, por exemplo, que é normalmente eu falando algum assunto aqui do Instagram, eu coloco uma música em alta por trás, baixinho, eu coloco até um limite ali de 10. Pra quê? Pra que essa música vai aparecer quando as pessoas clicarem ali no áudio, o meu post aparece pra eles, entendeu? Então eles podem se interessar pela minha capa, olhar um assunto ali que interessa e clicar por conta do vídeo, tá? Então o que você faz? Você entra lá numa música que está em alta e vê a capa que te interessa, que você pode modelar pela capa. Olha, aquele Reels, você vê quantas visualizações eles tiveram. Então, se teve muita visualização, quer dizer que aquela capa foi interessante para a pessoa poder clicar e ver o assunto. Então, você vai fazer a modelagem que a gente chama. Você vai ver um post, vai olhar o título, vai tirar daquele título e vai colocar nas suas palavras. Por exemplo, 5 formas de escovar bem os seus dentes. Aí o que você vai fazer? O meu caso seria Instagram. 5 formas de você viralizar no Reels. Entendeu? Então eu já peguei um título e tô modelando pra mim. E a pessoa, na hora que tá falando de 5 formas de escovar o dente, ela tá apontando com a música, ó. E você pode ir apontando também. Isso é uma forma que você tem de fazer um Reels e às vezes você tá com vergonha de fazer, você tá com falta de ideia e você olha uma ideia ali e você consegue modelar pro seu nicho, pro seu conteúdo, tá? É a sua persona. Quanto mais você sabe qual é o desejo, qual é a dificuldade dele, qual é o medo que ele tem sobre determinado assunto, mais você vai saber se direcionar para essa pessoa e mais você vai saber ter um conteúdo específico para ela. Você falou de uma dificuldade, você no mesmo Reels, você tem que dizer a solução. Porque quando a gente fala uma dificuldade, um medo, qualquer coisa que aconteça, a gente tem que dar uma solução para ela. Por quê? Imagina, a pessoa pega, vai, mostra aqui um bolo maravilhoso para você, vai te ensinar a receita, fala lá só no início e fala: amanhã a gente volta aqui para te dizer o final da receita. Gente, pelo amor de Deus, você vai ficar possessa da vida com ela. Então não, a gente vai falar de um assunto, de uma dificuldade e a gente vai falar o final. Existe um algoritmo para os stories, um algoritmo para o feed e um algoritmo para o Reels. Então o que acontece? O algoritmo do Reels, ele é muito inteligente, ele é um algoritmo matemático. Ele vai saber ali exatamente, ele vai fazer uma filtragem dos seus Reels que mais tiveram curtidas, comentários, salvamento e encaminhamento. Ele vai fazer uma filtragem daquilo ali e vai simplesmente perceber depois de determinar, não é depois de 1, de 2, de 3 Reels seus não, tá? Então por isso você tem que fazer uma sequência sempre igual. E eu vou explicar o que aconteceu comigo. Mas presta atenção, então você vai ter o seu Reels e você vai fazer mesma forma, normalmente um mesmo fundo é bom você utilizar. As cores, você sempre utilizar as mesmas cores dos seus títulos, porque o Reels, ele vai fazer um somatório daquilo ali e vai entender qual é o seu público que curtiu, que comentou, que encaminhou e que salvou aqueles seus Reels e vão te encaminhar aquele ali para as pessoas que também curtem, comentam e compartilham aquele mesmo assunto. Se eu postei aqui um Reels, eu vou postar um lá no feed, vai atrapalhar minha entrega aqui do Reels? Não, porque são algoritmos completamente diferentes. Quando você postar um Reels, você tem que acompanhar ele 24 horas para saber a entrega dele, se ele está sendo bem entregue, como é que está sendo,
Porque aí quando você tá tendo uma visualização uma em cima da outra, é muito importante que você deixe aquele Reels ali e seguindo, entendeu? Porque quanto mais você deixa o Reels seguindo ali a entrega dele, mais ele vai sendo entregue, e ele pode chegar a ser um Reels viral, ele viralizar. Posta algum assunto lá nos seus stories e você vai ver a quantidade de pessoas que, por exemplo, visualizou a primeira hora que você postou nos stories, quantas pessoas, a segunda hora, a terceira hora, a quarta hora. Você vai ter como base quantas pessoas visualizaram em cada hora. O momento que teve mais visualização, vamos dizer que a primeira hora teve 5 visualizações e a quinta hora teve de uma vez só 30 visualizações, entendeu? Você vai fazer essa margenzinha. Então você vai saber que essa hora que teve 30 visualizações foi a hora que é o seu horário de pico. E você vai fazendo os testes. Você precisa fazer testes, por quê? Porque quando você posta no seu horário, isso é tanto para Reels, isso é tanto para o feed, tá? Se você posta no seu horário de pico, o que acontece? Essas 2 primeiras horas são as horas mais importantes que o Instagram tem para poder entender o que o seu público tá achando ali do seu conteúdo, para saber se vai te indicar mais ou não para as pessoas. Existem 4 tipos de conteúdo. Entretenimento é tipo o Teodoro, né? O Theo, aquele que faz conteúdo do Reels, você tá com tempo, hora do cafezinho, hora do quê? Do cafezinho, adoro ele. Então, assim, ele é o do entretenimento. Gente, o entretenimento é o que mais divulga. O Reels de entretenimento é o que bomba, é o que mais divulga. Então, assim, concorrer com o Reels de entretenimento é difícil. Mas o entretenimento vai vender? Só vai vender se você fizer parcerias, se você fizer vendas de produtos através do seu ali. Então, assim, você vai conseguir fazer din-din só se for nesse caso. E para você conseguir fazer dinheiro, você tem que ter já uma quantidade de gente bem bacana ali para as pessoas quererem investir em você para fazer a divulgação. O segundo é informação, que é o que eu faço, que é o que eu explico. Eu faço Reels aqui, eu falo com vocês, eu explico cada assunto. Tento fazer num tempo curto, porque o Reels você tem um limite de 90 segundos, é o máximo. Então eu tento conseguir dar o assunto todinho ali dentro desse tempo. Tem o de serviço, que é você vender um serviço seu, falar sobre um serviço, seria de psicólogo, seria um serviço de contadora, por exemplo, seriam esses tipos de serviço. E tem o de produto, que é venda, que é a roupa, que dá pra você fazer vários Reels aqui de produto, gente. Você bate palma, o produto trocou. Você pode fazer aquele Reels do produto chegando, abrindo a embalagem do produto. Existem diversos Reels que você consegue fazer com o produto. Tem aquele que eu até postei esses dias lá nos meus stories, que você pula e você pode trocar de roupa. Você faz assim, o óculos cai e você tá em outro lugar. Você pode fazer da mãozinha girando e tem outra roupa. Joga a roupa, vai largando a roupa, igual o último que eu fiz, vai largando a roupa e você pisa a roupa, você troca de roupa. Então, assim, existem várias formas de você utilizar Reels para produto, tá? O Reels, você tem que entender que você tem que ter alguma coisa de repetição, tá? O máximo possível, se você puder, de repetição. É o seu fundo, é a sua escrita na mesma fonte, com as mesmas cores que você utiliza normalmente. É o tipo de conteúdo, que é entretenimento, informação, serviço ou produto. Postou um Reels, espera no mínimo 24 horas. Se ele está sendo entregue, pelo menos, assim, aí vai depender muito das visualizações que você tem no seu Reels, entendeu? Mas se ele está sendo entregue, pelo menos aumentando de um dia para o outro, de 50 a 100, quer dizer que ele ainda está sendo entregue. Eu esperaria um pouquinho para postar um Reels. Aí o que eu faço enquanto isso? Posta no feed. Você pode fazer vídeos e postar no feed, porque eles não vão se bagunçar. Ah, Giovana, mas ele vai ficar lá no Reels. Vai, mas o algoritmo é diferente. Você não vai bagunçar a entrega do algoritmo do Reels, entendeu? Erros que vocês não podem cometer aqui no Reels. Você tem primeiro que respeitar a margem. Quando você segue com a escrita, você vai ver que vai aparecer uma linha aqui, uma linha aqui, uma linha embaixo, uma linha em cima. Respeita essa margem, porque quanto mais você respeita, mais fácil as pessoas vão visualizar o seu produto, vão visualizar o que você escreveu e a pessoa acaba te visualizando ali por mais tempo. E aqui o Reels, o ponto principal é quanto tempo que a pessoa fica na tela te visualizando, tá? É tempo de tela, encaminhar e salvar. São os principais pontos aqui do Reels.
Letra não pode ser letra legível. Quando você bota uma letra, aquelas letras bonitas e legíveis, a pessoa não consegue ler, a pessoa pula. Vídeo de má qualidade, gente, é muito ruim, porque as pessoas não gostam de ficar vendo vídeo de má qualidade. Então, se você posta um Reels com vídeo de má qualidade, é bem provável da pessoa não continuar vendo seu Reels. Música com palavras proibidas. O Instagram é uma rede familiar. Eles pensam aqui como uma rede familiar. Eles não gostam de músicas com música proibida, que tem aquele ezinho do lado, tá? Hashtag de palavras proibidas, palavras de ódio, palavras assim, eles também banem a pessoa. Tem uma seguidora minha que tá tendo problema desde novembro e ela não tá conseguindo ter todas essas funcionalidades. Eles te proíbem de ter funcionalidades novas dos Reels, eles proíbem de você fazer live, ele faz sérias restrições até entender que você não estava fazendo aquilo de uma forma intencionada, entendeu? Deixa eu ver aqui mais. Música, palavras proibidas. Muito texto, tá? Quando você coloca muito texto, as pessoas não têm saco pra ler. Por quê? Porque o Reels é vídeo. A gente tem que entender que agora o Reels é um vídeo. A gente tem que saber que pra você fazer um Reels, basicamente tem que ser alguma coisa você falando, alguma coisa você apontando, e alguma coisa simples e uma coisa que seja fácil da pessoa ver ali rapidinho. A pessoa não precisa perceber que tá perdendo um tempo dela, tá? E o ideal é que você faça capa pro Reels. Por quê? Porque quando você ficar na aba explorar, vai ficar ali seu vídeo, a pessoa não vai saber sobre o que você está falando, sobre o que se trata. Então, se você fizer uma capa ali pro seu Reels, você pode fazer como? Você pode fazer no Canva, você pode fazer no próprio Stories, que aí você faz a escrita, pega uma foto, faz a escrita, e você salva a tela, printa a tela. E você pode fazer no próprio, que é o que eu mais faço, gente, que eu acho mais rápido, mais básico, mais fácil. Você pode fazer no próprio Reel. Você escreve seu texto e você vai escolher o tempo ali do seu texto, que eu fiz um vídeo aqui, eu espero que dê pra vocês verem. Você vai escolher o tempo ali do seu texto para ele ficar exatamente naquele momento que você acha o melhor momento para você fazer a capa. E depois você vai lá na edição de capa e escolher aquela parte que você botou o texto. Para obter um conteúdo bom, você pensa nas dores, nas dificuldades e nos sonhos e desejos dos seus seguidores. Você sabe mais ou menos qual é o seu assunto, qual é o sonho, por exemplo, o meu, dos meus seguidores. Qual é o desejo que eles mais têm? É saber mexer no Instagram sem precisar de ajuda de ninguém. Porque assim, eu aposto com você que o maior desejo da minha mãe é poder vir aqui mexer no Instagram e poder mexer em tudo e não me pedir ajuda. Tadinha, ela que foi a pessoa pelo qual eu abri esse Instagram. Mas, gente, o maior desejo é o quê? Você vir poder mexer rapidinho, botar um título, saber mudar o título, você conseguir vender os seus produtos através aqui do Instagram. Porque o Instagram, como é uma forma de venda, você tem que saber mexer nele o melhor possível para você vender cada vez mais, tá? Então, essa sim, seriam os seus desejos dos meus seguidores. E você tem que pensar nos seus. Então você vai fazer conteúdos baseados nos desejos, nas dificuldades, nas dores deles. E depois que você faz isso, como eu falei, dor e dificuldade, você precisa dar uma solução para ele, tá? Fale do problema, mas resolva dentro do mesmo Reels. Ele precisa entender que você resolve o problema, porque se você não resolve o problema dentro do próprio Reels, ele vai pensar o quê? Pô, ela fala um assunto, mas ela não sabe resolver. Essa tela verde, existem algumas fotos disponíveis pelo Instagram que você pode utilizar essa tela verde. Ou seja, você está num local que você não gosta não quer que apareça o seu fundo, você pode aqui no Reels escolher essa tela verde, tá? Esse, sua vez, é aquele que você pode responder, marque o amor da sua vida, não tem aqueles textinhos de sua vez? Aqui você pode inserir da mesma forma que você pode inserir lá nos Stories. A duração você pode ir optando a duração aqui do Reel, você pode botar 30, 15, 30, 60, 90. A velocidade, você tem tanto a velocidade para fazer um vídeo mais rápido, mais acelerado, quanto velocidade para diminuir, tá? O 2x do ladinho de cá é para você fazer um vídeo mais lento, tá? Esse layout é para você inserir fotos. Por exemplo, você pode botar uma foto aqui e duas aqui, você insere fotos e uma quantidade de fotos que ali permite, eu acho que são 6, se eu não me engano, e em determinados layouts que você quiser. O temporizador, gente, para quem utiliza aqui,
Preste atenção, para quem utiliza o Reels, o temporizador é ideal. Por quê? Você vai deixar o seu filtro pronto, você vai deixar a duração pronta para a quantidade do que você quiser. E o que acontece no temporizador? Quando você clica no temporizador, ele vai dar 3, 2, 1, pum, e vai começar. Aí você vai começar a falar. Ou seja, dá pra você olhar seu cabelo, tá certinho, ver se seu brinco não tá caindo. Dá tempo de você se organizar para começar o vídeo. Então é ideal que você coloque o temporizador, tá? Outra coisa, esse aqui duplo é a câmera que você utiliza da frente e a câmera que você utiliza atrás. Se você quiser fazer um Reels andando na rua, mostrando onde que é a sua loja, você vai andando, vai aparecendo o seu rosto, igual aqui, por exemplo. Meu rosto tá aqui em cima, vai aparecer, e o fundo, que é a foto que eu botei pra vocês, é o fundo de eu andando e mostrando onde é minha loja, vai falando, ó, é aqui, se vocês têm alguma dúvida, vocês vão vir aqui, entra na galeria tal, e aqui é minha loja, tá? Esse da mão aqui, ó, pra você, mão com controle, eu esqueci o nome, é sobre o gesto, se eu não me engano. Aí o que acontece? Se você clica aqui, você faz assim com a mão, ele identifica a sua mão e começa a gravação. É uma forma de você estar longe e poder acionar a hora que você quiser para iniciar o seu vídeo. E esse último, que é o alinhamento, tá aqui, gente, o alinhamento, mas tem um alinhamento nesse cantinho aqui, por essa parte aqui. Você, quando, por exemplo, aquele vídeo que eu fiz jogando as roupas, eu me alinhei, quando você clica no alinhamento para ir pro próximo vídeo, eu me alinhei certinho, segurando, botando a mão exatamente no mesmo ponto. Quando você coloca a sua mão no mesmo ponto, o vídeo parece que você tá só jogando as roupas, que as roupas estão aparecendo na sua mão e elas vão caindo. Então, para você se alinhar, para você ficar exatamente igual ao último vídeo que você fez. Então, você faz um vídeo e quando você vai fazer o outro para continuar, você, nesse alinhar aqui do Reels, você consegue ficar exatamente na mesma posição que você estava anteriormente, tá? Essas são as principais modalidades aqui do Reels. Eu tô clicando e vou vir aqui, ó, pressiona e anda, para você colocar exatamente a tonalidade da cor que você quer no seu texto. Faz quantos Reels por semana? É aquilo, assim, o bom, o ideal, faz um Reels e dá 24 horas para você postar outro. Não poste outro antes de 24 horas, porque é o momento que ele vai entregando de pouquinho em pouquinho o Reels, como eu avisei a vocês, tá bom? Se ele estiver viralizando, espera até postar outra coisa. Posta stories, posta feed, mas não poste outro Reels enquanto ele estiver sendo entregue. Tá? Você precisa acompanhar o seu Reels e se ele estiver sendo entregue, não poste outro, porque um Reels derruba o outro. Se o seu Reels está viralizando, você posta outro, esse que estava viralizando para de ser entregue para começar a ser entregue esse. Então esse que estava viralizando, ele vai parar de viralizar. Queria saber, no caso, para gravar uma mensagem em áudio e colocar a música no fundo, como eu faço? Gravo esse áudio direto no Reels. Então, o sobreposição de voz. Você vai gravar você vai gravar um vídeo do que você quiser gravar sem som, pode gravar à vontade. E você depois vai lá no símbolozinho da música, escolhe a música que você quer. Normalmente vocês têm que escolher a música que está em alta. Qual é a música que está em alta? É a música que está com a setinha, tá bom? Então escolham sempre a música que está com setinha e não escolham a música que está em E, tá? Porque tem alguma palavra proibida ali nessa música que está em E. Você vai ter sobreposição de voz. Aí você vai gravar, vai clicar ali no botãozinho e vai fazer a gravação da sua voz em cima da sua filmagem. Você faz diretamente aqui do Reels. Toda vez que você postar um Reels, o ideal é que você poste o Reels e deixa ele também no feed, aparecendo no feed, porque o que acontece? Quando você entra num perfil de uma pessoa, raras são as pessoas que vão lá pro Reels, porque você tem o feed, você tem o Reels e você tem aqueles que são as marcações que as pessoas te marcam e vão para ali. Se no seu feed tiver os seus Reels, a possibilidade da pessoa ver o seu Reels é muito maior, porque a possibilidade de clicar ali no Reels, diretamente pro Reels, para ver só os seus Reels, é muito pequena. Então, por isso que você tem que deixar também ali no feed. Porque se você usa um dia uma fonte, você usa uma cor, você tem que ter uma paleta bem definida. Gente, o algoritmo do Reels é o mais danado. Porque ele tem que ter tudo bem certinho pra ele, porque ele te entrega pra todo mundo. Na hora que ele entende qual é o seu assunto, eita, aí ele te entrega muito.
tá? Você tem que colocar os mesmos hashtags. Você pode variar? Pode. Mas tenta ter como base umas 6 a 8 hashtags principais suas. Se você colocar hashtag Niterói, aquele Reels ali vai ser entregue principalmente para Niterói. Vai ser difícil ele ser entregue para outras pessoas, tá? Então, se você for botar algum hashtag, se você vende para todo mundo, coloca hashtag Brasil. Se você vende para todo mundo, Brasil. Tá bom? Para você ser considerado viralizar, você tem duas formas. Ou por você ganhar seguidor. Se você começar a ganhar bastante seguidor por aquele Reels que você fez, você é considerado que você viralizou, tá? Ou então 4 vezes, pelo menos 4 vezes a quantidade de seguidores que você tem. Se você tem 1.000 e você teve acima de 4.000 visualizações naquele Reels, você é considerado que viralizou. Como legenda o Reels. Gente, você vai fazer o Reels, não coloque o som. Se você colocar o som, você não consegue salvar o seu Reels com a sua voz, tá? Isso é principal. Você vai lá naquela setinha para baixo com um traço assim, você salva. Quando você salva, vai para sua galeria. Vai para sua galeria, vai lá pro CapCut e legenda. Você pode ir tanto para aquele Captions, C-A-P-T-I-O-N, e que lá você aparece aqueles que ficam grifados, sabe? Que agora tá em moda também, eu tenho alguns que eu fiz. Ou você vai pro CapCut, que é onde eu utilizo também até para fazer algumas edições, que é bem bacana. Na live, você consegue fazer live gravada, tá? Você faz a live, grava e depois você posta na hora que você quiser postar. Pode fazer live sem ser ao vivo. Pra ficar uns stories bacana, eu faço o Reels, edito tudo ali no Reels e jogo pros stories. Que as pessoas adoram os stories, aquele mexido. Eu pegando a cápsula do café, abrindo a cápsula do café, eu vou botando cortezinhos pequenininhos assim e jogo pros stories. Muita gente tá fazendo isso agora, tá? E tá ficando bem legal os stories.